E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cazu, professor de Biologia de vocês, né? Fui convidado para fazer esse revisaço com vocês, começando aqui pelo Enem agora, né? E eu selecionei algumas questões, muitas inclusive, questões do Enem do ano passado, né? Enem de 2020, da primeira aplicação mesmo, aplicação regular, tá? Que na minha opinião foi uma prova que equilibrou bem, né, diversos conteúdos que são muito recorrentes do Enem. Então a prova do ano passado, ela de certa forma foi um bom resumo assim do que geralmente cai no Enem, né? Uma ou outra novidade que dá para a gente pontuar, mas ainda assim o Enem mantendo uma lógica que ele vinha mantendo já ao longo dos anos, né? Mesmo com o período de pandemia, mesmo com a aplicação em datas diferentes do normal, a ideia, né, dos conteúdos e das proporções de questões se manteve, né? O que não aconteceu muito no Enem digital, que foi um pouco fora da regra, né? Então por isso mesmo eu escolhi o Enem impresso, né, de aplicação padrão, para a gente resolver aqui hoje, beleza? Então a gente vai passando pelas questões e sempre que tiver algum conceito, algum conteúdo mais interessante, mais relevante, a gente faz uma pequena pausa na questão e dá aquela revisada conceitual para que a gente possa andar juntinho nas resoluções, certo? Então, sem mais delongas, a gente começa com a questão 91 desse Enem, né, que vai falar aqui sobre um fármaco. E aí vamos fazer a leitura conjunta, né? Vou mostrar para vocês a maneira como eu abordo uma questão do Enem. E aí vocês podem ou não usar a minha estratégia, mas é a maneira que eu acho mais interessante de se abordar pelo menos as questões de biologia do Enem, tá? Então primeiro a gente lê sempre o enunciado, que é essa frase que fica logo acima das alternativas, e depois a gente busca no texto base informações relevantes em relação ao que ele perguntou no enunciado, tá? Então, o enunciado de uma questão do Enem, ele sempre vai ser o seu filtro para você saber o que você está procurando, tanto no texto base quanto nas alternativas, certo? Então, olha só, a pergunta que a gente tem aqui é: qual é a finalidade do uso deste revestimento à base de celulose, tá? Bom, então eu preciso entender aqui, né? Para que serve isso? Então, eu vou grifar aqui a palavra finalidade, tá? E eu vou entender para que essa celulose serve. Provavelmente essa informação está no texto base. Então, olha só. Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns desses compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose, então aqui está uma coisa que a gente viu no nosso enunciado e está presente no texto base, então a gente liga um alerta e procura saber, né, sobre essa substância. Então, esses compostos poliméricos à base de celulose são utilizados para, olha só que interessante, ó, garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontre próximo da faixa de neutralidade. Lembrando que neutralidade de pH, a gente vai pensar num pH aí próximo de 7, tá? Abaixo de 7 seria um pH ácido, acima de 7 seria um pH básico. E agora a gente já pode relembrar algumas coisas. Quando a gente fala de processo digestivo, a gente vai pensar sempre que áreas diferentes do nosso tubo digestivo possuem pHs diferentes. Então, por exemplo, a nossa boca vai ter um pH próximo da neutralidade, né? Já o nosso estômago, ele vai ter um pH mais ácido, enquanto no intestino esse pH é revertido para um pH mais básico, tá? Se o meu fármaco, se essa celulose só é liberada quando eu tenho soluções com pH próximo de neutralidade, você vai pensar já de cara que ou esse remédio vai se dissolver na sua boca, ou ele só vai ser dissolvido lá no intestino quando você estiver fazendo a alteração de um pH ácido do estômago para o básico do intestino. Então você tem, né, a neutralização dessa acidez do estômago no intestino e é lá provavelmente que essa celulose vai ser, né, dissolvida. Por quê? Porque a gente está falando de comprimidos, né? A gente está falando de remédios. Geralmente você engole eles de uma vez, então na boca ele não vai passar muito tempo. Ele vai provavelmente se dissolver só depois do estômago, chegando no intestino. Então olha só, qual que vai ser a finalidade de usar esse revestimento de celulose? Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? De forma alguma. O intestino é a principal área de absorção do seu sistema digestório. Se você quer absorver um medicamento em algum lugar e ele é de via oral, ele vai ser absorvido no intestino, ok? Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino? Com certeza não, porque a gente já discutiu que é justamente lá que essa alteração de pH vai se dar e você vai passar pelo pH neutro
para poder chegar no básico, certo? C, garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Isso aqui já faz sentido, porque as secreções gástricas são ácidas e a celulose ela só vai liberar o composto em pH próximo da neutralidade, tá? Próximo de 7. Então isso aqui já é interessante, eu protejo esse fármaco enquanto ele está no estômago e só vou liberar ele depois disso. Letra D vai falar de liberação de princípio ativo por ação de amilase salivar. Amilase quebra amido e não celulose. Esse item era um distrator interessante. Por que esse item era um distrator interessante? Porque ele vai falar de amilase salivar. E você pode pensar que a boca tem um pH próximo de neutralidade e essa seria a sua resposta. Porém, você tem que tomar cuidado com a enzima que ele está falando para você. A enzima é a amilase. O composto do fármaco é a celulose, tá? Celulose não é degradado por amilase. O que degrada, né, a amilase é amido, ok? Então, não pode ser essa questão também. E letra E, facilitar a liberação do fármaco pela ação de sais biliares sobre o revestimento. Não tem nada a ver com sais biliares essa questão. Eu vou marcar, então, a minha letra C, tá? Porque ela faz mais sentido justamente pela ideia dessa celulose estar protegendo o meu medicamento e evitando que ele seja afetado pelas secreções gástricas, né, e só seja absorvido de fato no intestino. Então, a proteção do meu fármaco para ele chegar intacto até o intestino, certo? Então, é uma questão, né, que envolve um pouco de interpretação, mas você precisava ter aí, né, uma boa base do funcionamento do sistema digestório para relembrar onde estão esses pHs diferentes e qual que é a função de cada órgão, certinho? Vamos agora para a questão 97, e a questão 97 é um ótimo exemplo de questão do Enem, que você não precisa trazer tantos conceitos de casa, né? Essa questão é uma questão muito mais interpretativa, e volta e meia no Enem você tem questões com essa característica, né? Então não basta só você ter muito conteúdo, não basta só você estudar de forma muito teórica, você precisa exercitar, porque tem várias questões que cobram justamente essa sua capacidade interpretativa, a capacidade de extrair informações de um texto base para responder a uma alternativa que tenha relação com esse texto base. Então vamos lá para o nosso enunciado, ó. Com base nas etapas do desenvolvimento, o nome apropriado dessa técnica de escrita é... Então, duas coisas que eu tenho que procurar no meu texto base, tá? Que técnica é essa? Então, tenho que entender o que é essa técnica e eu tenho que saber quais são as etapas de desenvolvimento, né, do que quer que esteja sendo produzido. Então, eu vou voltar no meu texto já focado. Eu vou voltar no texto já sabendo aquilo que eu vou procurar. Então, olha só, pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelha para destruir tumores. Então, aqui eu já tenho informação interessante, ó. Luz infravermelha. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos. Então, também tem anticorpos no processo, que tem a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Sozinho, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula denominada IR700, que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Você precisava saber sobre câncer para resolver essa questão? Não. Você precisava saber sobre tratamento de câncer para resolver essa questão? Também não. Você só precisava ler com atenção o texto base, pensando no que o seu enunciado te pediu. O que ele te pediu? Para você pensar nas etapas do desenvolvimento da técnica e entender essa técnica. Quais são as etapas? Você vai usar anticorpos, aqui ó, que a gente grifou, associadas à emissão de raios de luz infravermelha, certo? Se eu vou usar essas duas coisas, vamos lá. Tem a ver com o sistema imunológico e tem a ver com emissão de luz. Radioterapia não vai ser. Cromoterapia, que tem a ver com cores, cromo é cor, também não vai ser. Infravermelho não emite cor, né? Os raios que emitem cores são os raios do espectro de luz visível. O infravermelho tem uma energia mais baixa do que esses raios, então não emite nenhum tipo de cor, tá? Quimioterapia também não estou usando nenhum fármaco, nenhuma substância específica. Fotoimunoterapia, olha que perfeito. Foto vem de lus.
Então, eu estou usando luz mais células imunológicas. Nesse caso, não células especificamente, né? Mas anticorpos, que são proteínas produzidas por células imunológicas que serão ativadas pela ação dessa luz. Então, você marca aqui a alternativa D, que é o nosso gabarito, certo? Terapia magnética, que é a letra A, também não faz muito sentido, porque ele sequer falou sobre qualquer metal ou indução eletromagnética, certo? Então, essa é a questão 97, uma questão interpretativa, né? Basicamente, o único conceito que você precisava dominar aqui era o conceito de anticorpos, mas simplesmente só entender que eles fazem parte do sistema imune. Nada mais do que isso, ok? Passando então para a questão 98. A questão 98 já cobra alguns conceitos mais específicos, já aquela questão que você precisa trazer uma bagagem para a prova para poder resolver, ok? Então vamos direto para o enunciado dela. Esse enunciado ele pede para a gente justificar o sucesso adaptativo no ambiente terrestre de um grupo específico. Primeiro eu tenho que achar que grupo que é, tá? Eu vou lá no meu texto e vou descobrir que grupo a gente está falando. Aí eu penso nas características que esse grupo tem e tento associar à conquista do ambiente terrestre. Então vamos lá, ó. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes das classes dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. Então estou falando especificamente de aracnídeos. O grupo que ele delimitou para mim são os aracnídeos. Então na minha resposta eu preciso ter características que sejam compatíveis com esse grupo, mas também características que façam sentido quando a gente fala de conquista de ambiente terrestre. Então eu tenho dois pré-requisitos para que a minha alternativa seja certa. Tem que estar presente em aracnídeo e tem que responder a minha pergunta. Sempre pense nisso na hora de fazer suas questões do Enem de Biologia. Qual pergunta que foi feita? O que ele quer saber? Nesse caso, ele quer associar características com conquista de ambiente terrestre. Então vamos lá. Quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal. Vamos lá. Quelíceras e pedipalpos são, de fato, características de aracnídeos, mas não têm função de coordenar movimento corporal. Quelíceras e pedipalpos têm função alimentar, né? No caso das aranhas, as quelíceras inoculam veneno. No caso dos escorpiões, eles basicamente manipulam o alimento sem inocular o veneno. Nos pedipalpos dos escorpiões, eles formam aquelas garras, né? Aquelas garras próximas à boca do escorpião não são patas, são pedipalpos modificados tanto para ataque, quanto para defesa, quanto para manipulação do alimento. Então não tem nada a ver com conquista de ambiente terrestre, tá? Excreção de ácido úrico que confere estabilidade do pH corporal. Excreção do ácido úrico seria uma resposta fantástica, porque justamente o ácido úrico, o fato de você produzir ele faz com que você economize água. E economizar água é interessante para um ambiente terrestre. Agora, conferir estabilidade de pH corporal? Aí não. Aí não é essa a função do seu ácido úrico, né? Então essa parte aqui, ó, de estabilidade de pH corporal é o que torna esse item incorreto. C. Exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Agora temos uma opção interessante, porque os aracnídeos apresentam essa característica, né? Assim como os demais artrópodes, exoesqueleto quitinoso, certo? Então temos essa característica, e essa característica tem relação com o controle hídrico, porque faz com que o animal tenha uma epiderme menos permeável, então você gera uma impermeabilização de epiderme, evitando perda de água desnecessária. Então aqui está um item interessante. Vamos para os outros só para a gente confirmar. D. Circulação sanguínea aberta que impede desidratação dos tecidos corporais. A circulação de aracnídeos é aberta? É, mas isso não impede desidratação de tecido corporal. Não existe a relação entre essa característica e esse efeito, tá? Sistema nervoso ganglionar também tem. Promove coordenação central do movimento corporal. Bom, você tem um mínimo de centralização, que são esses gânglios, mas isso não tem relação com o ambiente terrestre. Então é um distrator interessante, porque ele traz uma informação correta sobre esse grupo, mas não tem absolutamente nada relacionado com o ambiente terrestre. A gente ignora também essa opção e marca a nossa letra C, beleza? Então uma questão aí que cobra conceitos mais específicos sobre um grupo, né, de animais, no caso os aracnídeos. O Enem nem sempre cobra questões de zoologia nesse aspecto, né, cobrando características específicas de um grupo, mas volta e meia aparece uma questãozinha que aborda um grupo ou outro,
né? Se você quiser uma dica, foque especificamente nos grupos de vertebrados, tá? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E dentre os invertebrados, né, o foco maior seria entre artrópodes, tá? Principalmente insetos e aracnídeos, e os grupos de vermes, que volta e meia são cobrados porque causam doenças nos humanos, né? E grande parte dessas questões, aliás, tem alguma relação justamente com essas doenças, ok? Bom, seguindo agora para a questão de número 100, beleza? Essa questão de número 100 vai falar um pouquinho sobre característica de vegetais, mas também sobre sucessão ecológica, tá? Então olha só que interessante. Enunciado. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo o quê? Então a gente tem que buscar uma característica dessas plantas que façam com que elas sejam úteis num processo de restauração de um ambiente. E logo no começo do texto base, ó o termo que ele vai usar. Plantas pioneiras. Ele está fazendo referência a um processo de sucessão ecológica. A sucessão ecológica, relembrando, é aquela ocupação de um hábitat por uma comunidade específica, né, para a formação de um ecossistema. Isso pode ser de maneira primária, ou seja, a primeira ocupação daquele ecossistema, ou pode ser secundário, né, a recuperação de um ecossistema antes devastado por uma nova comunidade. Nesse caso, ele está falando em restauração ambiental, então a gente vai estar falando de uma sucessão secundária, tá? Então lá, plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral tem pequeno porte, olha só que interessante, pequeno porte, e crescem muito rápido. Desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Ele basicamente definiu, aliás, muito bem o que é uma planta pioneira, tá? Plantas pioneiras precisam ser pouco exigentes, precisam ter um ciclo reprodutivo mais rápido, né? Precisam ter um porte menor para demandar menos nutrientes do solo, para que elas possam começar um processo de sucessão ecológica. E ele quer saber justamente por que essas plantas são importantes nessa sucessão. O que elas fazem nesse solo? Vamos ver as opções então. Aumento da incidência de luz solar. Não, na verdade elas vão diminuir essa incidência, né? Se elas estão cobrindo aquele local, aquele ambiente, elas fazem sombra e diminuem a incidência de luz. Diminuição de absorção de água, também não. Plantas deixam o solo mais permeável, então esse solo vai poder absorver mais água e não menos água. Estabilização de umidade, aqui já tem uma informação interessante. Quanto mais plantas eu tenho no solo, mais umidade fica retida próximo a esse solo, maior o nível de umidade dessa região. D. Elevação de temperatura. Não acho interessante. Na verdade, a temperatura vai ficar mais estável, justamente pelo aumento de umidade da região. E liberação de oxigênio? No solo, não. Você vai liberar oxigênio para a atmosfera. Mas no solo, onde ficam as raízes, você vai ter retirada de oxigênio e não liberação de oxigênio. Muita gente que errou essa questão marcou essa alternativa. Cuidado, a questão perguntava da alteração no solo. A nível de solo, plantas não liberam oxigênio. Plantas consomem oxigênio. A raiz não faz fotossíntese, a raiz respira, exceto raríssimos casos, tá? Então, se a raiz respira, ela está retirando oxigênio e não colocando. Agora, se ele falasse sobre o ar, né, em volta dessa planta, o ar do hábitat dessa região, aí sim você poderia marcar essa opção. Mas como ela fala de solo, opção correta, letra C. Beleza? Seguindo em frente, questão de número 102, tá? 102 também é uma questão interpretativa e por coincidência, ou não, né, às vezes eles realmente pensaram em fazer isso, também estamos falando de câncer nessa questão, também estamos falando de tratamentos antitumorais, né? E mais uma vez, você não precisava saber o que é um câncer, você não precisava saber como ele se desenvolve, você sequer precisava saber como ele é tratado. É uma questão puramente interpretativa. Então olha só o enunciado, e o Enem é mestre em jogar esse tipo de questão para a gente. Ó, qual quimioterápico deve ser escolhido para fazer um tratamento? Diversas e diversas edições do Enem já trouxeram para a gente questões onde você mostra um experimento, né, ou um teste clínico, ou resultados de testes, né, de medicamentos ou de algum tipo de experimento, e ele quer saber qual que é o melhor resultado, qual que é a melhor célula, qual que é o melhor remédio. Nesse caso, ele está perguntando qual que é o melhor quimioterápico, qual que é a melhor substância para tratamento desse tumor.
é impossível resolver isso sem o texto base. Então vamos lá ver o que significam esses valores aqui, tá? Bom, em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivo de células tumorais, colunas escuras, e células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controle não receberam quimioterápicos, o CT e o CN. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com 5 compostos. O número de células viáveis está representado pela coluna. Então, olha só, esse número de células aqui, ó, vamos fazer essa observação. Ó. Ele está falando de células viáveis. Ou seja, células vivas, células que permaneceram. O que eu preciso procurar? Nas barras pretas, que são as células tumorais, eu preciso procurar uma diminuição. O que eu quero que aconteça é que as células tumorais morram. Eu quero que elas diminuam de proporção. Então, já de cara, eu vou excluir a opção 4 e a opção 5. Porque a 5 manteve o número igual de células em relação ao controle, tá? E é para isso que serve um grupo controle, para ser o seu meio de comparação. Então, aqui, ó, a 5 ficou igual ao grupo controle e a 4 ficou superior. Já não serve para a gente. Você tem que ter uma regressão. Das 3 que sobraram, o medicamento 3 se mostra bastante interessante, né? Porque ele tem uma regressão tumoral bacana. Mas você precisa olhar para os gráficos brancos. Porque nos gráficos brancos você precisa ter um aumento dessas células, para que você não tenha uma agressão delas, certo? Então vamos lá para o gráfico branco, ó. No gráfico branco eu estou procurando aumento e não diminuição. A 3, olha só que triste, ó, teve diminuição. Se teve diminuição de células normais, é porque esse medicamento está agredindo células normais, além das células tumorais. E não é isso que eu procuro no medicamento antitumoral. Então eu vou excluir essa possibilidade, fico com 1 e 2. Dentre 1 e 2, o que é melhor? A 2 diminuiu bem os tumores e ainda aumentou as células normais. A 1 diminuiu os tumores só um pouquinho e manteve as células normais iguais. Então a 1 é menos eficiente do que o 2. Temos aí o quimioterápico a ser escolhido, opção letra B. Questão puramente interpretativa de um gráfico em associação com as informações de um texto base. Beleza? Sem muito segredo, quando você se deparar com a questão dessa do Enem, a dica que eu te dou é manter a calma. Você não pode ir afobado numa questão dessa, porque você pode acabar perdendo algum detalhe, perdendo alguma minúcia ou interpretando esse gráfico errado. Perceba que a gente só conseguiu resolver corretamente quando interpretou muito bem o que cada tipo de gráfico, o que cada barra significava. Se você vai afobado, se você vai muito nervoso, você acaba errando. Então, sempre que for uma questão de gráfico, uma questão de interpretação de um experimento, de um teste clínico, vai com calma, lê com calma, você vai ganhar tempo em outras questões. Nessa aqui você vai dedicar tempo para não errar uma questão fácil de ser acertada. Beleza? Então isso também está dentro das estratégias de prova que a gente volta e meia comenta com vocês. Certinho? Ok, vamos lá. Questão 105 agora. Essa questão 105 vai falar aí sobre aves, tá? Então mais um grupo zoológico cobrado nessa prova do Enem, né? Algumas provas passam sem nenhum grupo, sem nenhuma questão de zoologia. Nessa aqui a gente já encontrou 2, olha que interessante. Para flutuar, essas aves precisam um enunciado muito curto. Então, primeiro a gente tem que descobrir que aves são essas e aí depois a gente vai entender, né, quais são as características das aves que ajudam na flutuação. Então, vamos lá. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas. Então, já descobri que aves são aves aquáticas. Vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para retirada completa do óleo do seu corpo e posteriormente são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Então temos um problema aqui, né? Quando você tem algum acidente envolvendo petróleo, as aves aquáticas elas são muito prejudicadas, né? Justamente porque quando elas mergulham em busca de alimento, elas acabam ficando impregnadas por esses óleos, né? E acabam aí perdendo algumas das suas capacidades, inclusive de voo e de flutuabilidade. Então vamos ver qual das opções fala um pouco sobre essa perda de capacidade. Essas aves precisam recuperar tônus muscular. Bom, isso não está diretamente relacionado, né? Tônus muscular estaria mais relacionado à capacidade de voo dessas aves e não de flutuação.
Restaurar massa corporal. Isso aqui também estaria relacionado com o funcionamento dos músculos. Substituir pena danificada, também uma relação com o voo. Reestabelecer capacidade de homeotermia. Isso aqui estaria relacionado à capacidade de regulação de temperatura. Não tem a ver com flutuabilidade. A sua resposta é a letra E. Refazer a camada de cera e permeabilizante das penas. Isso aqui é feito, ó, por uma glândula, olha a revisão, ó, chamada glândula uropigiana. A glândula uropigiana é uma glândula que se localiza próximo ao ânus de algumas aves, principalmente aves aquáticas, que produzem uma substância que essas aves vão passando pelas penas para hipermeabilizar essas penas. Isso protege as aves, né, da água, porque elas vão mergulhar na água, e se essa água, né, invadir as penas e molhar essas penas, essas aves acabam ficando muito pesadas e acabam afundando, perdem flutuabilidade. A mesma coisa pode acontecer com o voo. Se elas ficarem pesadas demais, elas não conseguem voltar a voar e acabam morrendo afogadas, certo? Então essa glândula, o funcionamento dela é muito importante. Característica de aves, importante revisão para o Enem. Show de bola? Seguindo em frente, vamos para a questão 110, tá? Questão 110 é uma questão que cobra um conceito muito simples, tá? Muito simples mesmo. Olha só como eu vou te ensinar a identificar isso aqui. O enunciado fala para você o seguinte: a técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de. Então, primeiro eu tenho que achar uma técnica e tenho que entender também que leguminosa é essa, né? Então, vamos para o texto base. Instituições acadêmicas e de pesquisa estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. Pausa. Estou inserindo genes em genomas de plantas. Essa frase, se você entendeu bem essa frase, você nem precisa ler o resto do texto. Porque o que é um genoma? Vamos fazer essa revisão aqui, ó. O que é um genoma? É o conjunto de informação genética de um organismo, certo? Se eu estou falando do genoma de uma espécie, eu estou falando de todos os genes que essa espécie contém. Se eu estou inserindo genes nesse genoma, se eu estou colocando genes novos em um genoma de uma espécie, eu estou inserindo genes que não existiam nessa espécie. Então, esses genes são originários de outra espécie. Quando eu tenho uma transferência de genes de uma espécie para outra, eu estou fazendo o quê? Uma espécie transgênica. Simples assim, tá? Se você entende o que essa frase significa, você rapidamente associa isso à tecnologia de transgenia e pensa, transferência de genes de uma espécie para outra seria a transgenia. Se você quisesse continuar lendo o texto, você teria umas outras ajudas ainda, ó. Ele fala da variedade de soja, né, capaz de prevenir contaminação, ela é induzida a produzir uma enzima, ó, cianovirina N, né, essa enzima provavelmente não era dela, porque se ela está sendo introduzida a produzir uma enzima nova, né, ela vai ser induzida a produzir essa substância, essa indução é justamente por essa inserção de genes. Então, eu estou inserindo um novo gene para produzir uma nova proteína. Se esse gene é novo, não fazia parte do patrimônio dessa planta, é porque é um gene de uma outra espécie, essa minha planta é transgênica. Não é híbrida, conjugação é reprodução de bactéria, terapia gênica a gente faz em humanos, melhoramento genético não seria transferência de uma espécie para outra, seria transferência de um gene para outro de uma mesma espécie, tá? Então, por exemplo, melhorar geneticamente é você pegar um salmão, né, que tem uma característica X e pega um salmão que tem uma característica Y, da mesma espécie. Quero fazer com que o salmão tenha as duas características. Aí eu transfiro de um para o outro, tá? Na mesma espécie, melhoramento genético. Espécies diferentes, transgenia. Tranquilo? Essa foi a questão 110. Um termo muito simples de se entender, mas o texto base ele escondia um pouco esse termo, né? Você tinha que ter muito bem essa definição de genoma e de inserção de genes para enxergar aqui uma transgenia. Aliás, outro tópico que você não pode ir para o Enem sem dar uma revisada é biotecnologia, tecnologia de engenharia genética. Você precisa saber o que é um transgênico, o que é um animal geneticamente modificado, o que é um organismo geneticamente modificado no geral, terapia gênica, clonagem, hibridismo, tudo isso é muito importante, tá bom? Não deixem de revisar esses conceitos. Questão 114. A alteração cromossômica que poderia explicar o surgimento do café da espécie Coffea arábica é... Então eu quero uma alteração cromossômica. Primeiro vamos ver que espécie é essa, né?
Os diferentes tipos de café que consumimos nem sempre vêm da mesma espécie de planta. As duas espécies de café mais utilizadas são Coffea canephora e Coffea arabica. A primeira é diploide e a segunda tetraploide. Acredita-se que a espécie tetraploide surgiu de um cruzamento entre duas plantas, ambas diploides, há milhões de anos. De fato, análises genéticas atuais detectam os alelos de ambas as origens. Ele quer saber, então, como que essa planta tetraploide, aqui, ó, como que essa planta tetraploide, ela vai surgir a partir de duas plantas diploides, certo? Bom, por que animais diploides ou plantas diploides têm filhotes diploides? Porque você sofre uma meiose na hora de formar gametas e esses gametas se juntam para formar um indivíduo diploide. Se eu quero formar um indivíduo tetraploide, eu não posso sofrer essa meiose. Ou nessa meiose não pode haver a separação dos meus cromossomos. E se você der uma boa olhada nas suas opções, ó, uma das opções que seria interessante seria a opção de letra C. Separação desigual na meiose de uma das plantas parentais, né? Ou, aqui embaixo, ó, falha na separação durante a meiose em ambas as plantas parentais. Essas duas trazem opções interessantes, porque duplicação é em um cromossomo só, não ia resolver o meu problema. Inversão é quando você troca a ordem dos genes, também não resolve o meu problema. E deleção, você está perdendo genes, também não resolve o meu problema. O que faz sentido? Separar desigualmente só de um dos genitores ou dos dois? Vamos pensar. Se uma das plantas genitoras tivesse a meiose toda certa, você teria uma produção de um gameta haploide. E a outra teve a divisão desigual, um gameta diploide. Diploide mais haploide, triploide. Não é o que eu estou procurando. Então a minha resposta seria falha na separação de ambas as plantas. Só que essa questão tem um porém. É muito raro uma questão do Enem ser anulada, mas essa foi. Essa foi porque ela traz um erro conceitual grave. Meiose gamética. Não existe meiose gamética em plantas. Plantas têm meiose espórica. Porque se você lembrar do ciclo reprodutivo das plantas, é aquele ciclo que a gente chama de ciclo diplobionte. É um ciclo onde você vai ter a produção de esporos por meiose. Os gametas de planta são produzidos por mitose, não esqueça disso. Gameta de planta é produzido por mitose. A meiose é sofrida na formação dos esporos. Meiose gamética é característica nossa. Nós, animais, produzimos gametas por meiose. Plantas produzem esporos por meiose. Então essa questão foi anulada, porque a única que poderia estar certa traz um conceito aplicado de forma errada. Se essa questão tivesse escrito meiose espórica, aí sim ela seria a resposta certa. Porém, não é o que aconteceu. Questão anulada. Eu falo que é raro uma questão ser anulada no Enem justamente porque elas passam por testes, né? Para entrar no banco de dados do Enem, a questão ela vai ter que passar por vários testes. E geralmente essas coisas são percebidas. Por algum motivo não foi, a questão passou, chegou na prova, mas aí teve que ser anulada. Certo? Bom, questão 115. Qual o ponto de amostragem da água do rio está mais próximo do local em que o rio recebe despejo de esgoto? Bom, essa questão é uma outra questão que nem aquela que eu mostrei do gráfico, que você precisa abordar com uma certa cautela. Você precisa chegar na frente dessa questão com um certo cuidado, porque você tem dois trechos de texto base e um gráfico. E não é um gráfico de barra, não é um gráfico de linha, é um gráfico de pontos. Vocês geralmente não estão muito acostumados a trabalhar com esses gráficos de pontos. Então vamos entender muito bem o que esse gráfico traz para a gente e vamos entender muito bem o problema. Assim você vai acertar a sua questão. Então vamos lá. Pesquisadores coletaram amostra de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros, aqui é importante, ó. Oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio, tá? Em cada ponto da coleta. Aí ele vai explicar o que é cada uma dessas coisas, ó. Oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese, que ocorre no curso de água, e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas. Então, basicamente, é quanto de oxigênio tem na água, certo? Então, OD é oxigênio. DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos
em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo numa temperatura específica. Então, DBO é consumo. Sempre que você estiver no Enem, ó, faz isso que eu estou fazendo aqui agora, ó. Traduz as coisas. Puxa a setinha, escreve, tá? Então, ó, OD é oxigênio disponível, é oxigênio livre. DBO é o consumo de oxigênio. Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo do local em que rio recebe despejo de esgoto? Esgoto, aí você vai ter que lembrar de um outro conceito. Talvez essa questãozinha seja uma das mais difíceis desse Enem, tá? Porque você vai abordar vários conceitos e interpretar um gráfico. Aqui você tem um conceito chamado eutrofização. Aumenta aí sua lista de coisas que você não pode aprender sem saber. Eutrofização. Quase todo Enem tem alguma coisa de eutrofização. Seja uma questão onde o tema principal é isso, ou seja uma questão que você precisa saber o que é eutrofização para entender algum dos itens. Mas é raro você ver um Enem que não traz isso, tá? A eutrofização é o processo de acúmulo de material orgânico em corpos de água. Quando você aumenta os materiais orgânicos em algum corpo de água, você vai aumentar os micro-organismos que fazem decomposição dessa matéria orgânica. E quando essa taxa de organismos aumenta, o que aumenta? O consumo de oxigênio. Então olha só que ótimo. Eu já sei que se eu estou eutrofizando o meu lago, eu preciso aumentar esse DBO. Então esse DBO aqui, ó, vai aumentar. Eu vou ter que ter um DBO alto. Se o meu DBO é alto, o que acontece com o meu oxigênio? Baixo. Por que o meu oxigênio vai ser baixo? Porque essa é a segunda consequência da eutrofização. Quando os micro-organismos começam a degradar essa matéria orgânica e aumentam de proporção, isso diminui a entrada de luz na água. Porque é muito micro-organismo, a água vai ficando escura. Se a luz entra menos na água, você tem menos fotossíntese. E olha só, a fotossíntese, ela não é um dos fatores que gera o oxigênio dissolvido em água? Se eu diminuo a fotossíntese, eu diminuo o oxigênio. E aí é só você olhar para a sua questão, para as suas opções, onde está o DBO mais alto e onde tem uma taxa de oxigenação não tão alta assim. Que maravilha, podemos marcar a minha letra A, certo? Então, aí está a resolução da questão 115. Questão 121, vamos lá. Essa questão também é uma das questões mais difíceis junto com a anterior que a gente fez, tá? A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser de... Questão de genética de populações associada com o sistema ABO. Essa questão é interessante. Olha só. Primeiro, o que ele quer? Ele quer doador compatível para alguém do grupo B. Vou fazer aqui do lado, bem pequenininho, o meu esquema de doação de sangue. Para fazer esse esquema, você vai colocar o tipo AB em cima, A de um lado, B do outro, O lá embaixo. E você precisa lembrar duas coisas. AB é receptor universal e O é doador universal. Então, você vai fazer setinha saindo de todo mundo para o AB e saindo do O para todo mundo. Então, o O é doador universal, sai do O para todo mundo. O AB é receptor universal, chega a setinha de todo mundo para ele. E depois é só você lembrar que você doa para o seu próprio sangue. Então, é só fazer essas setinhas aqui, ó, indo e voltando para o mesmo ponto. Está aqui um esquema de doação de sangue. Então, olha para o sangue B. Quem pode doar para B? O próprio sangue B e o O. Então, o que eu estou procurando é isso. A quantidade de indivíduos B mais a quantidade de indivíduos O. Vamos descobrir como calcular isso. Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema ABO, sendo que em 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16% ao grupo A homozigotos. Considerando que P é a frequência de isão A, Q é a frequência de isão B e R é a frequência de isinho, espera-se encontrar isso aqui. O Enem, olha só que legal, até quando o Enem vai cobrar uma questão mais difícil, ele te ajuda. Porque ele poderia muito bem fazer essa questão sem esses dados da tabela. Porque isso aqui é um equilíbrio de Hardy-Weinberg com 3 alelos. E você consegue achar essas frequências gênicas aqui, mas ele ainda te deu. Então não é algo que você precisa se preocupar, certo? Então é só a gente olhar quem é B e quem é O. Então, tecnicamente, se eu quero calcular B mais O, eu preciso calcular Q ao quadrado mais 2QR, certo? Mais o R ao quadrado. É isso que eu preciso calcular, certo? Agora, como é que eu acho o valor de Q, de R e de P? A gente vai usar isso aqui, ó.
Então vamos lá. O é R ao quadrado, certo? E ele falou aqui no meu texto que o número de indivíduos O é 25%. Então, R ao quadrado, que é o O, é igual a 0,25. Se R ao quadrado é 0,25, R é raiz de 0,25, o que dá 0,5, certo? Então, R vale 0,5 aqui na minha genética de populações. Agora, eu preciso achar o valor de Q, certo? Só que o valor de Q está um pouco complicado de achar. Mas eu tenho o valor de P, ó, porque ele fala que 16% é o grupo A homozigoto. A homozigoto é P ao quadrado. Por que A homozigoto é P ao quadrado? Porque se P é a frequência de isão A, a chance de um indivíduo ser isão A e isão A ao mesmo tempo é P vezes P, ou seja, P ao quadrado. Então, P ao quadrado é esses 16% aqui que ele achou. Então, 0,16. Se P... Ó, até errei aqui na linha de fazer conta. Ó. Deixa eu só apagar isso aqui. P é 0,16. O P ao quadrado é 0,16. Então, agora sim. O P é raiz de 0,16. Raiz de 0,16 é igual a 0,4. Como é que eu vou achar Q se eu tenho P e R? É só você lembrar que, no equilíbrio de Hardy-Weinberg, todos os alelos têm que somar 100%. Então, P mais Q mais R tem que ser igual a 1. Se R é 0,5 e P é 0,4, logo Q será igual a 0,1. Agora sim eu consigo calcular tudo, porque olha só. Q ao quadrado é 0,1 ao quadrado. 2QR vai ser 2 vezes 0,1 vezes 0,5 mais R ao quadrado, que vai ser basicamente 0,5 ao quadrado. Então vamos fazer essa continha aqui. 0,1 ao quadrado é 0,01 mais 2 vezes 0,1 vezes 0,5. Então, 2 vezes 0,1 vezes 0,5 vai dar 0,05, 0,10, certo? Isso aqui vai dar 0,10 mais 0,25, que é 0,5 ao quadrado. 0,1 mais 0,10, 0,11, mais 0,25, 0,36. Isso aqui está em decimal, se você quiser trocar para porcentagem, 36%, gabarito, letra D de dado, certo? Pareceu mais matemática que biologia, né? Mas genética de populações é isso aí. Você entende a lógica biológica das proporções alélicas, mas uma vez que você encontra as proporções, aí é só fazer conta. Tá aí a sua questão de letra D como resposta, certo? Seguindo em frente, temos a questão 124, que vai falar sobre evolução, especificamente sobre processos de especiação e isolamento, tá? A representação indica que no momento D, a situação o quê? Vamos lá. Uma população, momento A, sofre isolamento em duas subpopulações no momento B, por um fator de isolamento I. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, momento C, representadas na figura pelas tonalidades de cor. Então, olha só que interessante. Tonalidades de cor representam características fenotípicas e genotípicas que distinguem esses indivíduos, certo? Então, vamos lá. O posterior desaparecimento ao fator do isolamento I pode levar, no momento D, a situações D1 e D2. Então, vamos entender o que aconteceu. Eu tinha uma população A que se separou em duas, tá? E esse é o momento B. No momento C, a população de cima se tornou um pouquinho diferente por causa dessas características aqui fenotípicas, e a de baixo se manteve da mesma forma. E aí você teve agora uma interação entre as duas populações. Isso gerou dois resultados diferentes, D1 e D2, onde em D1 você ainda tem duas populações de características diferentes, mas em D2 elas se misturaram e agora apresentam a mesma característica. Então é só você olhar aqui as opções. Em D1 ocorre o novo fator de isolamento geográfico. Não, elas estão juntinhas, ó. Então não é isolamento geográfico.
D1 existe uma única população distribuída em gradiente. Não, você tem duas populações bem diferentes, uma cinza e uma branca. D1 ocorre duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Como é que eu sei que aqui eu tenho isolamento reprodutivo? Porque cores diferentes significam características genotípicas diferentes. Se elas não se misturaram e mantiveram essas características diferentes, é porque provavelmente houve um isolamento reprodutivo, o que vai culminar em uma formação de novas espécies, em uma especiação. D2 coexistem duas populações com características distintas. Não, ó, em D2 todo mundo tem a mesma cor, então a característica é igual. D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas de A. Não, em D2 está diferente de A. A tonalidade de cor é outra. Então, a sua resposta é letra C. O Enem constantemente traz o conceito de especiação e de isolamento reprodutivo, tá? Dê uma boa revisada nisso. Isolamento reprodutivo é necessário para que você tenha um processo de especiação. Sem isolamento reprodutivo não há formação de novas espécies. Certo? Seguindo em frente, questão 127. Questão 127 traz um conceito novo, tá, em provas de vestibular. Não era tão comum que ele caísse, mas como é um impacto ambiental recente e que está sendo muito estudado por diversos locais, né, e principalmente do Brasil, tem começado a aparecer nas provas, que é a fragmentação de hábitat, certo? A fragmentação de hábitats é o seguinte, ele vai explicar nesse texto, ó. A fragmentação de hábitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Então é como se fosse o seguinte, ó. Você tem um grande bioma aqui, que eu representei como esse círculo, e aí vamos imaginar que começaram a passar estradas por aqui, e você construiu cidades em volta dessas estradas. O que sobrou de ambiente foram 4 pequenas ilhas, separadas entre si. Isso é fragmentação de hábitats. Você pega um hábitat original contínuo e separa ele em várias ilhas, em várias porções diferentes. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de hábitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o entorno, a sua conectividade e o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende o quê? Olha só o que eu quero. Eu quero auxiliar a conservação de biodiversidade. Então eu quero uma maneira de diminuir esse problema. Quais são os problemas, né? A conectividade que não existe, o efeito de borda, que é basicamente você ter mais borda do que centro, e isso é ruim porque espécies de borda de ecossistemas são diferentes de espécies de centro, então você gera um desequilíbrio aí na proporção dessas espécies, tá? Heterogeneidade, ou seja, o quão diferente é o seu hábitat e o entorno dele. Então tudo isso é fator complicador. Então vamos lá. A formação de microhábitats. Esses microhábitats, na verdade, não são muito interessantes, porque se você está formando hábitats diferentes, você está expondo os seus animais a pressões seletivas diferentes. Isso não favorece a conservação nesse caso, tá? Ampliação do efeito de borda. Não, isso é tudo que eu não quero. Efeito de borda é ruim para a biodiversidade, tá? Porque ele vai causar um desbalanço entre a proporção de espécies de borda e espécies de centro. Construção de corredores ecológicos. Aqui está a minha resposta. Porque olha para essas ilhazinhas aqui, ó. Se eu construo corredores ecológicos, ou seja, maneiras para os animais passarem de uma ilha para outra, aí eu consigo fazer o trânsito desses indivíduos. Aí eu consigo fazer com que eles voltem a interagir. Eu consigo fazer, inclusive, com que eles voltem a reproduzir. Isso é uma grande dificuldade na fragmentação de hábitats. Então, os corredores ecológicos são muito importantes para manter o fluxo gênico entre esses organismos, certo? Letra D vai falar de promoção de sucessão ecológica. Não é isso que vai acontecer. Introdução de novas espécies de forma alguma. Se você introduz novas espécies, é capaz de você gerar um desequilíbrio ainda maior. Beleza? Bom, essas foram as questõezinhas que eu separei para vocês, ok? Então a gente vai finalizando por aqui. Deu para dar uma pincelada aí em diversas áreas da biologia,
né? A gente teve questão de ecologia, a gente teve questão de genética, a gente teve biotecnologia, a gente teve zoologia. Então foi uma prova do Enem, como eu disse, né, muito equilibrada em conteúdos e que mantém mais ou menos as proporções e os conteúdos que foram mais cobrados, né, também nos anos anteriores. A gente teve um pequeno aumento de zoologia e de fisiologia, né, os aspectos de funcionamento do corpo humano, mas isso é normal, tá? O Enem nem sempre vai cobrar sempre a mesma coisa. Dentro do que a gente espera da prova, foi sim uma prova muito interessante e muito satisfatória. Beleza? Um grande beijo para vocês, um grande abraço, estudem, qualquer coisa a gente está aqui e até a próxima.